A graça e a paz, queridos irmãos e irmãs que têm acompanhado o nosso Cruz e Chama podcast. Eu sou o Paulo, estamos aqui mais uma vez para uma entrevista que eu tenho certeza que vai impactar e abençoar a sua vida. Meu irmão, olha só, hoje nós estamos aqui com um irmão que, sinceramente, é um cara que ganhou um admirador, viu, meu irmão? Vou dizer para você que você ganhou um admirador. Conheci esse irmão no curso de evangelismo e, na ocasião, ele estava ministrando a nós um ensino a respeito de capelania. Capelania em asilos, no sistema prisional, e toda a experiência do irmão, ao final do curso, me fez procurar ele e falar: rapaz, você tem que dar uma entrevista, você tem que ir para um bate-papo ali no nosso podcast. Nós estamos começando agora e tenho certeza que a experiência, o testemunho e a estrada desse homem de Deus vai impactar a sua vida. Esse irmão, meus queridos, é descendente de judeus que vieram do Rio de Janeiro na época da Segunda Guerra Mundial, a família Suéter, é isso mesmo? Suéter e Verdun. Ele é da quarta geração do que vieram os Barbosa, Dutra, Freitas e Cunha. Há 38 anos no ministério presbiteriano, foi diácono por 16 anos, presbítero por um mandato de 5 anos, evangelista há 30 anos e se formou no Seminário Teológico Batista do Calvário em 2001. Ele é filho de militar, estudou 8 anos no Colégio Militar, depois de 2 anos no Exército Brasileiro em Vila Velha, Força Nacional durante 2 anos na fronteira da Amazônia. Ele é segundo sargento da Polícia Militar há 30 anos, olha só, capelão internacional pela Capelania Militar Americana, capelão estadual em BH, capelão militar na PMMG pelos Sentinelas de Cristo. Ele visitou vários países, né, irmãos? Paraguai, Portugal, Guiné-Bissau, Estados Unidos e 159 municípios em 13 estados do Brasil. Trabalhou 4 anos na Missão Vida voluntariamente com moradores de rua, 2 anos no DEJORD na área de álcool e drogas, 5 anos como cuidador de idosos, trabalhou na Associação Santa Luzia e Lar dos Velhinhos. Professor e instrutor do PROERD, 5 anos na patrulha escolar, 4 anos como monitor no Colégio Tiradentes de IGV, enfermeiro há 3 anos. Secretário também, meus irmãos, dos veteranos do Exército Brasileiro do Tiro de Guerra em GV. Voluntário da Cruz Vermelha durante 3 anos. Durante ou há 3 anos? Há 3 anos, né? Ótimo. Curso de explosivos, adestrador de cães, polícia comunitária, administrador de empresas, instrutor de combate à droga, diretor da Blitz da Paz há 23 anos, evangelismo de rua, condecorado com todas as medalhas da Polícia Militar, inclusive Alferes Tiradentes. Ajudou, auxiliou, conduziu a construção de 3 igrejas, uma creche e 9 quartéis reformados. Comandante de 5 cidades no interior de Minas, homenageado no estado do Espírito Santo como policial da paz. Homenageado em Santa Catarina na área de projetos na periferia. Construiu voluntariamente uma escola na Guiné-Bissau. Casado há 24 anos, tem 2 filhos, uma neta. Professor de escola bíblica dominical, crianças, adolescentes e casais, Gideão, vice-presidente do Campo Leste de Minas, e além disso tudo, meus irmãos, como se não bastasse, o homem é muito prendado em trabalhos manuais, né? Jardineiro, bombeiro hidráulico, pintor, motorista de viaturas e motociclista. Curso de gerenciamento de crises, para finalizar. Esse é o currículo em síntese, tá, meus irmãos? Do irmão Vlair Pereira Dutra. Ô, Vlair, que bênção ter você aqui com a gente, meu irmão. Boa noite aos irmãos, aos nossos ouvintes, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, no nome de Jesus. Vlair, seu currículo é muito extenso, mas aparentemente aqui sua principal função é policial militar, né? Nós trabalhamos na Polícia Militar praticamente uma parte da vida, e louvado seja o Senhor. Dentre todas as coisas que Deus me permitiu, a maior delas é a salvação em Jesus Cristo. Nós temos alguns certificados, diploma, condecoração, mas de todos, o que a gente tem o maior apreço e tem o orgulho é de ter o nome escrito no livro da vida.
Meu irmão, que bênção isso aí que você acabou de dizer, porque eu fiquei inclusive impressionado quando eu vi toda a sua trajetória através do seu currículo, né, da síntese da sua apresentação. Mas algo que me chama muita atenção é o fato de, mesmo tendo feito tudo isso, mesmo tendo se empenhado na carreira secular, se assim podemos dizer, né, você ainda se dedicou à área social e à área religiosa de uma forma muito excepcional, se essa é a palavra, se existe uma palavra para definir, seria isso. Professor de escola dominical, capelão, como que surgiu? Você já vinha de uma família evangélica ou esse propósito de missão surgiu durante a sua caminhada? Me conta melhor isso aí. As raízes da minha mãe, nós temos 5 pastores, e do Suéter e do Verdun, que hoje tem até um programa, tem um jornal num dos estados ali do Rio de Janeiro, e eu aprendi com meus avós. A minha avó, Liberina Dutra, ela, enquanto membro da primeira igreja batista aqui na Praça Serra Lima, ela fez muitos salgados voluntários para que tivesse a construção da igreja. A minha avó Laura passou o período da vida toda também trabalhando com a ação social, e o meu principal estimador foi meu pai, primeiro sargento Manuel Pereira dos Santos, veterano também da Polícia Militar, onde numa das enchentes que nós passamos na região de Aimorés, se não me engano no ano de 77, nós perdemos tudo, e eu via meu pai mesmo nos auxiliando, dando sustento ali como regente do lar, ele preocupando com a população, e eu já naquela época ajudando meu pai a separar roupa, calçado, para ajudar a população que tinha perdido tudo naquela enchente em Aimorés. Eu me lembro que a linha de trem de Aimorés até Conselheiro Pena abriu, e só conseguia andar de barco e aeronave. E ali surgiu então a vontade, Deus permitindo, de poder ser alguma coisa útil na sociedade. Eu penso que ninguém veio a esse mundo somente para viver e passar um período aqui, mas veio para somar com as pessoas do bem, para poder ajudar aqueles que passam dificuldade, que muitas vezes estão às margens da sociedade e ninguém tem um olhar clínico para essas pessoas. Pessoas muitas das vezes que ficam à margem da sociedade não é porque quer, mas é forçado devido à situação da crise familiar, uma situação de crise com ele mesmo, e a gente percebe que Jesus Cristo veio para todos, não tem exclusão de raça, cor, nem financeiro, ele veio para todos. E esse todos cabe a nós, como cristãos, poder falar do amor de Deus e atingir essas pessoas, independente da classe social. Isso é muito bom, porque algo que me chama muita atenção, e eu acredito que você vai falar isso com muito mais propriedade, Vlair, que é justamente relacionado a essa área social. Você citou aí que a sua família tinha práticas, né, de fazer salgados e se preocupava com as pessoas que estavam em situação vulnerável, principalmente em decorrência das enchentes. E hoje a gente não vê muito esse desejo de ser, eu não sei qual seria a palavra correta, mas esse desejo de ajudar sem receber nada em troca. Qual é a leitura que você faz isso no decorrer dos anos? Você acha que as pessoas antes eram mais adeptas a esse tipo de ação social sem contrapartida financeira, ou você acha que está do mesmo jeito? Que leitura você faz do retrato de uns anos atrás e para hoje? As pessoas estão mais comovidas, estão mais dispostas a ajudar hoje, ou antes isso era mais forte nas pessoas? Nós podemos observar na história da sociedade, até mesmo na história do nosso país, grandes nomes da nossa cidade, em Governador Valadares. Eu gostaria de citar aqui com muito respeito a Dona Zumira, uma senhora simples que Deus usou de maneira tão extraordinária, que fez um acolhimento muito grande das pessoas que estavam nas ruas,
pessoas sem família, uma senhora simples da sociedade, não tinha recurso financeiro, não tinha nada de extraordinário no seu currículo em termos universitário, mas foi uma pessoa que Deus usou de maneira extraordinária na cidade de Governador Valadares. Quero citar também a Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa tão simples, mas que Deus usou de maneira tão extraordinária na Índia. Quero citar a irmã Dulce, ali do estado da Bahia, uma irmã tão simples, inclusive tem um filme que eu recomendo as pessoas assistirem sobre a irmã Dulce, uma pessoa tão simples que, além do seu sacerdócio, ela pôde acolher pessoas de maneira tão extraordinária. E eu me lembro numa das cenas do filme onde ela chega numa autoridade parlamentar e ganha um espaço para fazer um centro de acolhimento. E aí o parlamentar vira para ela e fala assim: mas o que você está fazendo aqui, irmã? Eu falei assim: eu vim pedir ajuda onde tem ajuda. Como é que eu vou construir um centro de acolhimento se eu não tenho recurso? Então eu observava a ousadia, e isso vem do coração. Não é a religião, não é a pessoa se converter, isso vem de dentro para fora. A religião muitas vezes divide muitas das coisas. A pessoa muitas vezes se acha melhor do que o outro, e nós somos todos pecadores. Eu tenho um respeito muito grande pelos irmãos de outras religiões que têm a sua maneira de fé, de prática, mas não coloca eu nem melhor nem pior do que eles. Eu penso que nós somos todos iguais, pecadores, que servimos a um Deus vivo, cada um com a sua doutrina, nós respeitamos, mas o nosso Deus é um Deus que acolhe a todos, ele veio para todos. Então, isso aí é fenomenal, porque inclusive eu já até ouvia, só para constar, né, para quem não sabe, o nosso projeto é um projeto da Igreja Metodista, e o irmão é presbiteriano, não é? Sim. Bênção. E eu, uma vez conversando com o irmão, ele falou assim comigo: ô Renatinho, ele falou assim, ó, para mim católico não é irmão na fé, não. Para mim católico nem pode ser considerado filho de Deus. Rapaz, eu olhei assim, eu falei: meu irmão, você não entende a limitação intelectual e religiosa que você está trazendo na sua mente. Porque é como o irmão Vlair falou, todos nós somos filhos de Deus, pecadores, necessitados da graça, cada um com a sua doutrina. Em algum momento Cristo vai se revelar para um irmão ou outro no tempo oportuno, mas nós acreditamos que o que nos une é muito maior do que o que nos separa, o que nos divide. E no fim das contas nós temos visto tantos escândalos, inclusive na igreja evangélica, que nos mostra essa nova visão. Poxa, a gente vai ficar se julgando, se batendo, nos tornando inimigos. Tem até um caso que o pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, conta, inclusive num podcast ele conta que ele chegou para poder pregar, para poder pregar não, para vender um livro, né, na casa de uma irmã, e ela olhou para ele e falou assim: você é crente? Aí ele: sim, eu sou evangélico. Aí ela foi e falou assim: olha, então não vou te atender não, porque o último evangélico, o último crente que veio aqui na minha casa falou que eu vou para o inferno porque eu tenho uma imagem aqui. Aí ele falou: minha irmã, eu peço a você desculpa em nome dos evangélicos, porque isso não foi o que Cristo ensinou. A gente não está aqui na terra, a gente não está passando por essa vida para poder criar uma guerra santa, né, em nome de uma doutrina ou outra, mas a gente está aqui para poder pregar Jesus, levar Cristo às pessoas e permitir que as pessoas tenham experiências com Cristo vivo através da nossa vida. Você vê um irmão que fala que o outro está condenado por conta de uma doutrina, ele está impedindo que Cristo realize uma obra na vida dele, e essa obra só Cristo pode realizar. É uma frase que a gente escuta muito: só o Espírito Santo convence. Eu posso tentar convencer várias pessoas, eu não vou colher um fruto se eu não entregar nas mãos do Senhor e pedir que o Espírito Santo realize essa obra por mim. Então, isso é muito importante, o respeito, a tolerância. Essas são coisas que fazem a diferença na vida das pessoas de fato, e fazem com que as pessoas tenham experiência com a experiência que Cristo quer que eu tenha e queria, inclusive, que as pessoas tivessem no Novo Testamento. Que é justamente essa experiência com Deus
sem divisões, sem brigas, sem sectarismo, que a gente já passou dessa fase. Isso é muito medieval para os tempos de hoje. E algo que a gente vê muito é que a igreja evangélica em questão, ela tem perdido muitos adeptos, inclusive para o ateísmo, para o agnosticismo, não muito para as igrejas de confissão espírita, religiões afro, mas também o que acontece? O pessoal, eles, na verdade, os mais jovens, inclusive, têm achado a igreja evangélica muito intolerante. Então, poxa, não tem nada de prático. Eles falam que vivem o evangelho, mas eles não colocam o evangelho em prática. Eles falam que amam em nome de Cristo, desejam a paz, mas trazem o terror religioso à vida das pessoas. Então, o que faz realmente sentido nisso tudo é o fato da gente levar Cristo. E Cristo transforma a vida das pessoas através do amor, da tolerância, da paz, não das dissensões, né? Ô, irmão Vlair, que bênção saber que você então já tem uma referência familiar no que diz respeito à ação social. Você lembra qual foi o seu primeiro trabalho? Assim, aquele primeiro trabalho que você falou, isso aqui, com isso que eu quero trabalhar durante a minha vida. Lógico que é bom ter dinheiro, trabalhar, ter uma profissão, mas o primeiro trabalho sem contrapartida financeira, que você falou, isso aqui é a minha praia, é isso que eu quero fazer agora. Foi no ano de 1990, eu já tinha um ano de quartel no 38º Batalhão de Infantaria, na cidade de Vila Velha, onde 5 famílias, mais um soldado com um ano de quartel, nós começamos a construção da igreja, a 13ª igreja, hoje no Parque das Gaivotas, depois de Coqueiral de Itaparica. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu tirei férias num trabalho militar. Liguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu vou doar 20 dias das minhas férias para a construção do templo. E ali eu pude ver que das 5 famílias ninguém era de Vila Velha. Eram vários estados, famílias diferentes, e hoje pode-se dizer que nós temos essa igreja lá erguida, não porque nós somos especiais, mas nós fizemos para um Deus maravilhoso e extraordinário, e ficou registrado aqui nessa terra. Um jovem com 20 anos, dedicando dos seus 30 dias de férias, 20 dias para a construção de um ambiente onde muitas pessoas poderiam e podem ser alcançadas através do Evangelho. Então esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos em termos assim já profissional, estando como militar, e está lá, 13ª Igreja Presbiteriana, Parque das Gaivotas. Para a honra e glória de Deus, né, irmão Vlair? Amém. Que bênção. Você citou aí a questão que você tinha um ano como militar, e algo que me despertou admiração a respeito da sua trajetória é justamente o fato de você ser militar. Qual é a visão geral que nós temos do militar? É um profissional sofrido, é um profissional emocionalmente, psicologicamente vulnerável às diversas ocasiões do dia a dia concernentes aí à profissão, e dentro desse ambiente você conseguiu encontrar forças para poder inclusive se tornar capelão. Você foi capelão, ou é ainda, né? Capelão na área prisional. Geralmente a área prisional é uma área que o militar não quer nem passar por perto, né? Porque geralmente até o cidadão comum, o civil, né, acha que é um ambiente onde todos são irrecuperáveis. Como é que nasceu esse desejo? Logicamente foi o Espírito Santo que te tocou e te deu uma visão diferente, mas como foi como militar ter essa visão? Qual foi o clique que deu aí na sua mente para falar as pessoas têm salvação, tem jeito? Eu estive preso 2 semanas e meia, há um tempo atrás, já no início de carreira,
enquanto policial militar, que nos era, não vou dizer proibido, mas era ressarcido a liberdade de carregar uma Bíblia, de poder reunir, cantar e adorar a Deus. Geralmente, o ambiente de quartel é um ambiente diferenciado, porque nós temos as nossas normas, as nossas doutrinas, os nossos compromissos para com os nossos superiores hierárquicos. Eu me lembro que nesse período eu fiquei 2 semanas e meia no xadrez. E eu não estava entendendo por que eu fui ficar preso em poder cantar, orar. Chegava sempre 1 hora e meia antes do ambiente do trabalho, justamente para entregar aquele dia nas mãos do Senhor. Mas depois eu fui entender que na cela estava comigo 7 homens, desses 7, 3 se converteram. Então há momentos na nossa vida que nós vamos passar algumas dificuldades. Não critico nem condeno quem me prendeu na época, porque todas as coisas cooperam para aqueles que louvam e buscam a Deus. E há caminhos na nossa vida que nós temos que passar. Nós lembramos jovens no passado que foram presos, mortos à espada, humilhados em frente multidões, e o nosso próprio Cristo passou por isso. Então não seria eu merecedor de não passar. Então eu penso que tudo que eu passei na instituição militar foi para me fazer forte e ter um olhar diferenciado para a sociedade. Muitas vezes a pessoa vê um policial militar, um policial das Forças Armadas, um militar das Forças Armadas, ou até mesmo do Corpo de Bombeiro, como super-homens, super-mulheres. Nós temos mulheres na instituição militar. Nós não somos super-homens e nem super-mulheres, a Mulher Maravilha. Nós somos seres humanos que muitas das vezes a sociedade não nos entende, porque colocam na nossa mão situações onde o Estado, a família e nem a igreja quer saber de resolver ou tentar ajudar, e já joga nas costas das forças de segurança. Já diz com 190, chama uma viatura ou uma guarnição estando passando, e nós carregamos no ombro uma responsabilidade muito grande de manter a paz social, e muitas vezes nós não temos essa paz conosco, porque nós somos atribulados de todos os lados. As leis são contra nós, a sociedade não nos entende, e o sistema também não é a nosso favor. Então nós ficamos muitas vezes refém de uma missão onde nós somos imbuídos de manter a paz, mas a verdadeira paz só está em Cristo Jesus. Eu gosto de dizer que nós somos anjos designados por Deus para, muitas vezes, apaziguar uma situação de transtorno, mas quem vai resolver é o Senhor. E não é nem a lei, nem a justiça. O problema da nação, o problema do mundo está no espírito da pessoa, onde esse espírito muitas vezes está preso à maldade devido ao pecado, e muitas vezes não é liberto porque não conhece Jesus Cristo. Então muitas vezes a gente vê as pessoas encarceradas ou pessoas livres, mas estão encarceradas por dentro na sociedade. Exemplo disso, muitas vezes a gente fica num ponto de ônibus minutos ou horas, não dá um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Muitas vezes as pessoas não querem saber como é que está o outro, porque ele está numa situação tão deplorável que não consegue olhar para o lado como que está aquele ser humano. E muitas vezes é um aperto de mão, é um abraço, é só um bom dia, já é o suficiente, até mesmo para a pessoa deixar de tentar contra a própria vida. O suicídio, o dissabor de viver, ele está próximo de todo cidadão. Só que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, muitas vezes ele nos dá um sustento realmente sobrenatural. E é nesse sustento sobrenatural que a gente fica firmado, porque por nós mesmos nós não temos capacidade nenhuma, mas é Deus que nos dá capacidade em Cristo Jesus. Você tem muitos testemunhos, né, Vlair?
Inclusive, você deu um no curso de capelania que o que eu achei fascinante foi um que você estava em plantão, né? E ninguém entendia por que que durante o seu plantão. Conta aí direitinho, você vai explicar melhor aí. Eu achei fenomenal aquilo É, ali. houve um momento que despertou o interesse nos nossos superiores, porque que a nossa guarnição, chegada em determinado momento, dias e semanas, não tinha chamado de ocorrência. E aí, num determinado plantão, um dos nossos superiores entrou na viatura e eu falei com ele, primeiramente, nós vamos pedir permissão ao dono da guarnição, que é o Senhor Jesus. Ele começou a olhar para mim, não estava entendendo nada, nós fizemos a oração e nessa oração começou o turno de serviço. Interessante que eu trabalhando na área central, fazendo a ilha, o São Tarcísio, das 7 da manhã até as 15, não teve um chamado. Teve um determinado momento que falou assim, por que ninguém chama essa guarnição? Porque o que tinha para essa guarnição resolver nesse dia já foi resolvido por Deus. Eu me lembro que quando nós subimos a rampa do batalhão, assim que nós desembarcamos, teve um chamado de homicídio. E o superior que estava conosco falou assim, mas foi nós chegar aqui e aconteceu o homicídio. O nosso compromisso com Deus encerrou no nosso turno de trabalho no dia de hoje. Agora aqueles que buscarem Ele vai continuar a permanência da segurança. Mas isso aí é para mostrar ao Senhor que não é a patente, não é a autoridade que está acima das coisas aqui dentro dessa guarnição. Quem comanda ela é o Senhor Jesus. Nós temos que ter uma visão de ser servo. O servo ele é sempre privilegiado, porque ao servir ele é servido. Deus me deu o privilégio de passar muito risco de vida, mas sempre teve alguém orando por mim. Eu agradeço os irmãos e irmãs, minha esposa e meus filhos, que sempre oraram por mim, meus amigos, e tudo que nós temos, nós louvamos e glorificamos a Deus. Nós não somos dono de nada, nós só administramos algumas coisas que Deus permite a gente administrar aqui nessa terra. Então essa visão que eu tenho. Aquele dia não aconteceu nada, porque o Senhor permitiu que não acontecesse. Mas já teve momento de nós trabalharmos numa cidade, onde o cidadão teve uma crise de loucura, e de posse do machado, quebrou todos os telefonemas que tinha na época na praça, e as crianças de primeira a quarta série foram liberadas. E eu me lembro que eu estava no turno da noite, chegou um rapaz, corre lá porque seu companheiro está sozinho e pediu socorro. Eu estava paisano, coloquei o armamento e fui. Ao chegar lá, o rapaz, em situação de crise, virou e falou assim, o moço de lá não pode falar, mas você vai falar comigo. Você tem autoridade. E ali nós começamos uma parlamentação de 40 a 50 minutos. Eu me lembro que era um texto de Isaías. E ele foi abaixando o machado e nós conseguimos, com 3 pessoas, dominar aquele homem que estava numa situação de crise mental, sem nenhum disparo, sem nenhuma agressão. Interessante que a população fez um círculo ao redor querendo sangue, mas naquele dia o sangue que eles viram foi o sangue do Cordeiro passando na vida daquele moço, onde ele foi medicado e encaminhado ao setor de saúde. Então essas são as vivências que nós, policiais militares, passamos no nosso dia a dia. Nós enfrentamos o mal todo instante, a todo momento, saímos de nossa casa e voltamos pela permissão de Deus. Eu falo isso como policial militar, que já trabalhou na guarnição. Louvo a Deus por todos que trabalharam comigo. Tivemos momentos difíceis, de risco de vida, e eu louvo a Deus que durante o tempo todo que eu trabalhei, nenhum da minha guarnição foi punido disciplinarmente, porque Deus nos deu sabedoria e graça para concluirmos a nossa missão até onde Ele permitiu. Que bênção de testemunho, hein? Que bênção de testemunho. Esse é só uma amostra, né, Blay? Porque tem muita coisa aí. Quando a gente vive e coloca a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus,
ele realiza a obra, ele dá força, dá esperança e traz alegria. Ô Vlair, você falou comigo que você é capelão. Deixa eu olhar direitinho aqui, porque isso aqui é muito interessante. Olha, capelão internacional pela Capelania Militar Americana, capelão estadual em BH, capelão militar na Polícia Militar de Minas Gerais pelos Sentinelas de Cristo. Você falou que você ficou preso um período porque... Qual foi a justificativa? Ó, você vai ficar preso porque você está pregando aqui. É porque a tá gente pra estava Bíblia. incomodando que era de madrugada que a gente cantava e orava. Ah, sim. E aí incomodou a questão do silêncio, mas a gente estava num reservado, mas são momentos que nós passamos, né? Então ali a justificativa foi a perturbação É da por causa ordem, do né? horário, né? Perturbando Eu a chegava de ordem. madrugada no quartel. Mas aí você fez a festa lá, lá dentro É. da... Eu lembrei de Paulo e Silas aqui agora. Pô, vamos prender esses homens, converte a prisão inteira. Mas isso aí é interessante, interessantíssimo, porque sinceramente, eu não sabia que o Ministério da Capelania era tão bem estruturado. Existe uma sociedade internacional, estadual e militar, né? Me conta mais disso aí. Isso é antigo, isso é recente? A Nacional já está com mais de 45 anos no Brasil, que é a União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil, que é um SEB. Nós temos também a União Norte-Americana dos Militares Capelães nos Estados Unidos, já tem mais de 50 anos também. E no estado de Minas Gerais nós temos agora os Sentinelas de Cristo, depois de um período de reuniões com o nosso comandante-geral, o seu coronel Rodrigo, que é servo de Deus também, foi assinado um documento dando autorização de maneira voluntária aos militares cristãos realizarem trabalhos voluntários com os militares no ambiente de quartel. Isso tudo nós fazemos mediante ofício, onde nós apresentamos o projeto ao comandante atual dos batalhões e com a devida autorização a gente vai caminhando dentro do quartel. Hoje, toda segunda-feira, de 20 às 21 horas, nós temos um momento de oração na União dos Veteranos, que é na Marechal Floriano, fica entre o Colégio Tiradentes e o 6º Batalhão. Toda segunda-feira, de 20 às 21 horas, tem um grupo de militares e igrejas orando conosco ali pelas forças de segurança. Nas terças e quintas nós fazemos visitação aos militares idosos acamados da ativa e da reserva. Nós percebemos que o militar idoso há uma necessidade muito grande de nós acolhermos, porque depois que tem um desligamento da parte operacional, aquele militar que era muito ativo, ele não é da noite para o dia que ele desliga. Então tem que fazer um trabalho voluntário e de acolhimento a esse militar, porque ele tem uma vida muito ativa, muito intensa, e depois ele vai cuidar dele, porque na ativa muitas vezes a gente cuida tanto das pessoas e esquece de cuidar da gente, né? Isso é verdade. Então sua capelania ali hoje está mais voltada para os militares, para o os ambiente militares militar. e a família dos militares, e trabalhamos com as igrejas também. Nós fizemos um mapeamento da nossa cidade, e nesse mapeamento os locais de risco, que é as zonas quentes que a gente fala, a gente faz um trabalho de evangelização e de impacto, que é a Blitz da Paz. Tudo com a devida autorização, a gente dá ciência ao batalhão, que a gente está com um grupo de jovens e pastores subindo e descendo o morro, entrando nas vielas e falando do amor de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você já teve a oportunidade, Vlair, de trabalhar no sistema prisional? Eu vi que você trabalhou no DEJORD, né? Mais voltado para a questão de drogas, né? Eu lembro que no curso de evangelismo você também citou uma outra, a PAC, isso? O trabalho no DEJORD nós fazemos através do esporte, com futebol, e às quartas-feiras levando uma palavra para os que estão ali no momento de tratamento. No presídio nós tivemos em Ipaba, na Paca e no Cadeião. Tudo com ofício, com autorização. A gente faz um trabalho de evangelização e distribuição da palavra de Deus e dos Novos Testamentos também, como Gideão.
Deus tem nos dado a graça de levar Bíblias nos presídios e a família ser assistida pelos capelães. A gente faz um cadastro daquela família que quer ser acolhida com trabalho que venha trazer a dignidade para a pessoa. Os filhos querem fazer um curso profissionalizante, a gente faz um encaminhamento para esses filhos, para que eles possam ter uma vida diferente e possam ter oportunidade como todo ser humano. Muitas vezes na periferia falta uma oportunidade para a pessoa. Ela quer frequentar muitas vezes um clube e não tem recurso. Ela quer fazer um curso, mas dependendo quando ela vai fazer o curso em determinado lugar, ela é discriminada pelo bairro onde ela mora. Então nós temos que quebrar essas barreiras, porque muitas vezes aquela pessoa que a gente acha que ela não tem o perfil, é aquele perfil que interessa a Deus para que ela possa ganhar outras pessoas através da sua vivência. Curiosamente, o Brasil, ele viveu um tempo onde a popularização da cultura, do esporte, o acesso facilitado a esse tipo de distração, se assim eu posso dizer, foi muito fomentado justamente nesse sentido de incluir a pessoa. É uma forma de inclusão social, né? A pessoa poder pensar, eu posso jogar basquete, eu posso entrar numa quadra, eu posso jogar um futebol, eu posso ir no teatro, eu posso ir no cinema, não só quem é rico, né? E eu vejo isso como um ponto muito positivo, uma conquista muito positiva, por conta disso aí mesmo. Às vezes a pessoa não tem opção de lazer, não tem opção de cultura, e ali o que resta para ela é justamente a criminalidade, a droga, a marginalidade. Marginalidade nada mais é do que viver à margem, né? Tem um pessoal ali que tem acesso mais facilitado às coisas por conta de uma posição financeira, uma posição social diferenciada, mas eu mesmo moro lá no bairro Santa Paula, ele não faz parte da área quente não, né? Faz? Não falou não, viu, Renatinho? Altinópolis deve fazer parte da área quente, mas enfim, são conquistas que o Brasil, né, hoje eu acho que está caminhando bem lentamente rumo a isso aí. Mas essas leis de incentivo à cultura e tudo mais eu vejo como um ponto muito positivo, porque é através da cultura, do lazer, do esporte, que você vai trazer dignidade a essas pessoas. Existe a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de necessidades básicas de Maslow. E essa pirâmide, ela justamente vai falar disso aí, essas necessidades, inclusive de lazer, de cultura, porque não é só de dinheiro que a gente precisa. Então, se a pessoa trabalha só para comer e não tem uma opção de lazer, mesmo que facilitada por um projeto social, essa pessoa não vai se sentir realizada. E, consequentemente, uma pessoa não realizada acaba fazendo o que não deve, né? E eu acho que você viveu isso muito bem nesse contexto aí. Tem uma pesquisa recente realizada na Holanda, onde o índice de álcool e drogas estava muito grande na faixa etária juvenil. Foi implantado um sistema de atividade física com oportunidade à faixa etária juvenil. E pôde-se perceber que aquele jovem que estava ocioso, ele passou a praticar esporte. Isso foi em toda a área governamental. E esse jovem, as estatísticas diminuíram expressivamente. E se nós pegarmos todos os atletas de Olimpíada, você vai ver o dado assustador, que eu falo que é daqueles que sobreviveram a todos os ataques sociais de discriminação. Todos os nossos atletas olímpicos, na sua grande maioria, que fez o nosso país brilhar, veio da classe menos desfavorecida. Então são merecedores mesmo de medalha, não só por receber a medalha, mas por enfrentar tanta coisa para chegar onde eles chegaram. Isso é no judô, isso é no futebol, isso é no skate agora recentemente, não é? Então a gente deve fazer um estudo dessa biografia desses atletas. São atletas maravilhosos, tem os para-atletas, né? Nós temos hoje pessoas com corpo totalmente perfeito, mas não conseguem fazer uma caminhada. A igreja pode envolver nisso aí. Por que não criar um grupo de caminhada? Por que não criar um grupo de bate-papo na praça?
As nossas praças, se elas não forem ocupadas pelas pessoas de bem, quem vai ocupar é as pessoas do mal. Então nós temos todo um ambiente favorável aos trabalhos e muitas vezes nós não ocupamos esse espaço. E infelizmente a gente percebe, não só no Brasil, mas no mundo, o povo hoje está preocupado é só consigo mesmo. Não sabe muitas vezes sequer o nome do vizinho da direita ou da esquerda. E eu louvo a Deus que a nossa rua, todo final de ano, todos os vizinhos colocam a sua mesa na rua, levam um prato e nós passamos o Natal comunitário no nosso bairro lá. Então louvo a Deus que os nossos vizinhos têm mais de 20 anos e a nossa rua é a Rua da Paz, porque Deus habita naquela rua e tem habitado nos nossos moradores ali. Então as coisas são simples. Muitas vezes a gente quer montar palco e fazer isso, aquilo, outras coisas são simples. Começa com bom dia, começa no olhar, perguntar à pessoa o que a gente pode ajudar. É claro que tem as pessoas difíceis, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para você que está me ouvindo. Será que você também não é uma pessoa difícil? E Deus te aceitou do jeitinho que você é. Então, nós não temos que condenar ou questionar algumas coisas. Isso já tem lei, já tem norma. Podendo ajudar e amparar, nós devemos ajudar e amparar aquele que está gritando por socorro. Pode ser um vizinho, um parente, um amigo, até mesmo uma pessoa dentro da igreja. Está gritando por socorro, mas muitas vezes esse grito não consegue chegar no coração das pessoas. Sentiu aí, Renatinho? O Renatinho tá querendo saber qual que é a rua do churrasco aí. É a Rua 13, lá no Penha. Aí, Renatinho. Tem 24 anos que eu moro ali no dia Penha. 24. Na Rua 13 é ali. É só levar a travessa. Os moradores da nossa rua, nós reunimos no Natal e no Ano Novo e fazemos uma ceia comunitária. Todo ano nós fazemos isso. E acolhemos os nossos vizinhos quando chega. E lá é interessante que até para bater laje, nós juntamos todo mundo para ajudar também. Então isso é muito bom. Olha só, isso aí faz uma grande diferença, né, rapaz? Isso é vida em comunidade. Atos 2 purinho isso aí. Atos dos apóstolos todos, né, em si. Que às vezes a gente quer algo... muito se fala em dons espirituais, em dons extraordinários, mas o básico, o simples, leva Jesus às pessoas. Olha só, uma confraternização no Natal, e ali vocês se juntam, vocês oram, vocês se dão bem, né? Tem uma convivência pacífica. Eu lá na minha rua, rapaz, o negócio lá é bombinha, é um monte de negócio lá, som alto, é difícil relacionar, viu? Aí a gente vê que é realmente algo que faz a diferença, essa convivência pacífica, porque é isso que muda o mundo. A verdade é essa, que nem você falou, não precisa de um palanque. Dali do seu nível você consegue fazer diferença, tocando a vida do irmão com gentileza, com a paz, né? Nós temos que construir ponte, não é só para nós caminharmos nessa ponte. É aquelas gerações que virão depois de nós. Muitas vezes tem alguns abismos por aí, na trajetória da vida. E qual a ponte que nós estamos deixando construída para amenizar a dor daquela sociedade que é a geração futura que está chegando. Então nós não devemos preocupar com aplauso, com elogio, com diploma, com certificado, mas eu penso que nós temos que deixar uma marca positiva da nossa passagem nessa terra. Porque se nós não deixarmos uma marca positiva, nós simplesmente vivemos, comemos, bebemos, dormimos, trabalhamos e ficou só nisso. Não, é importante deixar uma marca positiva. O Salmo 37, no verso 4 e 5, nos orienta a deleitar no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas para isso nós temos que entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e Ele tudo fará. Nós somos uma ferramenta viva nas mãos do Deus vivo. Quem faz é o Senhor, nós somos uma ferramenta, um instrumento que Deus usa. Não importa a sua profissão, que você que está me ouvindo,
Você que é jovem, o que eu vou ser no futuro? Você já é um ser abençoado para a glória de Deus. Deus te formou, Deus te trouxe a essa terra para você fazer proezas, coisas grandiosas para a glorificação do nome do Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Laí, eu vi aqui que você trabalhou 5 anos na patrulha escolar, é isso mesmo? Com o projeto do ProERD. É isso mesmo? O ProERD são as palestras. Sim. A patrulha escola era o atendimento às ocorrências escolares. Sim. E aí o que nós percebemos nessa ocorrência, nesses atendimentos? A autoridade do professor sumiu nas escolas, a autoridade dos pais desapareceram para com os alunos do educandário, e nós podemos perceber que é uma confusão. Perdeu-se o respeito às autoridades, perdeu o respeito aos educadores. Inclusive eu quero deixar um abraço a todos os professores que nos ouvem neste momento, que no meu ponto de vista pessoal, se não fosse o professor também eu não seria nada. Me ensinou a ler, escrever e questionar e avaliar as coisas ao meu redor. Então nós temos que valorizar nossos professores, que é a profissão extraordinária que nos ensina a dar passos certeiros. Então, jovem adolescente que me ouve, valorize o seu professor. Isso começa em casa, respeitar pai e mãe, que é mandamento de Deus. Então nós podemos perceber nas escolas uma total falta de respeito para com os professores. Isso precisa ser resgatado de maneira urgente, valorizando também a nossa nação brasileira, valorizando a nossa bandeira nacional, nosso hino nacional, valorizando as nossas autoridades constituídas. Se elas foram constituídas, é sobre a mão de Deus, regendo sobre elas. E a diferença começa com nós. Eu quero ver mudança, eu tenho que mudar. Eu quero ver transformação, eu tenho que ser um agente de transformação. Chegou o ponto de nós chegarmos em um dos educandários em Valadares, um aluno de 6 anos quebrou a sala toda e os professores e a orientação ficou com medo até de chegar perto do aluno, porque senão poderia ser processado. Aí na chegada da guarnição, primeira providência, chamou o pai e a mãe, não veio no telefone, nós buscamos no ambiente de trabalho, e ali foi feita a responsabilização para com os pais na educação daquela criança. Ressarciu o dano porque quebrou a sala toda, né? A lei garante a questão do dano ao patrimônio, a responsabilidade do pai, se o filho está quebrando o estabelecimento. E eu penso que os professores têm que ter o estatuto também todo em mente. O estatuto do adolescente é para ser lido e guardado, e nós temos leis nas nossas mãos que devem ser usadas. Fazer um dossiê desse aluno, fazer um registro em ata, encaminhar para o conselho tutelar, encaminhar para o fórum. Tem que se tomar medidas para que não cheguemos num ponto onde venha perder o fio da meada, ou seja, o controle da situação. Não é com força, não é com violência, mas é com o poder da caneta, da lei, da obediência, do entendimento da lei e da participação dos pais. Eu penso que mensalmente tinha que ter uma reunião com os pais nos educandários e uma reunião com os alunos, mostrando a responsabilidade que aquele prédio público é benefício da comunidade, é para benefício dele e era para a construção do melhor para a vida daquele estudante. Nós entramos numa pauta aqui muito interessante, que é justamente a pauta relacionada à educação. Eu, particularmente, eu não tenho entendimento que exista escola pior ou melhor que a outra. Logicamente, uma escola particular vai ter um regimento interno, vai ter uma regra específica, mas hoje eu vejo que a escola pública, municipal, estadual, ela está muito submetida a uma regra geral, né? Ela tem que seguir a Constituição, tem que andar bonitinho ali na lei, mas eu acredito que ainda falta um regimento específico próprio para que esses casos sejam tratados com mais rigor, porque
Porque você vê, um menino que quebra uma sala de aula inteira, ele não faria isso, vamos citar uma escola aqui na cidade, Rubem Coelho, ele não faria isso no Rubem Coelho, ou faria, a gente já não sabe, né, do jeito que as coisas estão indo, mas isso aí, você não acredita, Vlair? Logicamente os pais têm uma responsabilidade enorme no que diz respeito a isso aí. Inclusive, recentemente, um colega, né, um colega meu, estava dizendo que o filho dele pegou uma porção de maconha de um colega, na verdade o colega colocou nas mãos dele e a professora flagrou e levou os dois para a diretoria. E lá naquela ocasião chamaram os pais, o menino pediu desculpa para o filho dele, né? Mas aí a gente fica se questionando, por quê? Qual é a leitura que a gente pode fazer hoje da educação básica no Brasil? Porque o tempo de ir para a escola só para merendar, eu acredito que passou. Não, mesmo que seja uma minoria, a maioria já não vai mais. Houve um tempo realmente que o menino ia para a escola porque não tinha comida em casa. Aí ia com fome, ia sem estrutura familiar, às vezes sem o pai, a mãe trabalhando, trabalho braçal, na roça, o menino realmente não tinha cabeça para estudar. Hoje a gente já está numa situação não desejável, mas mais favorável para o estudo. Mas o menino que fala, olha, eu vou para bagunçar e merendar porque lá em casa eu não tenho. Eu acredito que essa já não seja uma realidade. Porque tem menino hoje de 7, 8, 9 anos que já tem, inclusive, um telefone celular. Então, qual é a leitura? Qual é o problema hoje? Se é que a gente, dentro da nossa limitação aqui agora, a gente consegue identificar esse problema? São vários os fatores para chegar onde chegou hoje, infelizmente, na questão da educação. Primeiro, o desestímulo aos professores, aos profissionais da educação. Não tem um estímulo para que ele possa ser um profissional habilitado na sua área a qual ele foi designado. Depois vem a irresponsabilidade dos pais. Aquela educação que teria que ser dentro do lar joga nas costas dos professores. Então aquele pai que já perdeu o total domínio sobre o filho, já joga a responsabilidade nos educandários. Depois vem a situação da liberdade de ação. Eu penso que teria que ser mais rigoroso a questão da responsabilidade dos pais para com os alunos. As escolas são a extensão dos nossos lares voltada à educação. Então, se na casa não tem regra, não tem limite, vai desaguar tudo na escola e posteriormente vai desaguar naquele profissional que vai estar atendendo no setor público também. Você vai numa repartição pública, dependendo da repartição, você é muito maltratado porque aquilo ali já veio de uma história lá na fase da criança, onde não tinha atenção dos pais, depois vai para a escola, não tem atenção de ninguém. Hoje tudo é na base do decoreba, a internet já traz tudo resumido. Eu lembro de uma escola onde o mapa era colocado em branco, você tinha que identificar os estados, as cidades, muitas vezes principais ali naquele mapa. A história, você tinha que conhecer a história. Agora já estão falando que a história não é verdadeira e é outros recursos, então é uma confusão. É uma confusão de informação, mas a verdade existe. Então tem que resgatar essa verdade. Qual que é a verdade? Voltar à educação no sistema que era. Veio para estudar, vai estudar. E o professor também tem que estar preparado. Não com outros assuntos que não venham fugir da sua matéria. Não é que os professores não estão preparados. É que são tantas as cobranças hoje que muitas vezes o professor não sabe nem aonde vai começar. Então, há necessidade de fazer todo um planejamento, um resgate de valores para que as nossas escolas possam ser valorizadas como deveriam ser. Não serem pichadas, as carteiras serem organizadas, os alunos, ao professor entrar, devem se colocar de pé. Os nossos professores são autoridade quando entra na sala. Deve se colocar de pé, deve se voltar à questão da oração. Uma oração do Pai Nosso, colocando aquele dia, aquele momento de ensino nas mãos do Senhor para que o Espírito Santo venha resgatar a sabedoria que está muitas vezes embutida, colocada dentro de cada um.
e dar o respeito e o acesso a cada um dentro da legalidade, sem libertinagem. Então liberou-se muito e cobra-se muito pouco. Isso começa em casa. De casa vai para a escola, da escola vai para o trabalho e depois sabe-se lá para onde que vai, não é? Nós podemos ver hoje, infelizmente, pessoas queimando bandeira, pessoas urinando em cima da palavra de Deus. Isso aconteceu em Belo Horizonte, isso é um absurdo. Pessoas pichando escola, um ambiente que vai te proporcionar para um futuro, pichando, quebrando, roubando merenda, né? Aliás, furtando merenda, né? Que ocorre o furto. E muitas vezes isso não está nas costas da força de segurança. Isso está no ambiente do bairro, no ambiente da rua, no ambiente da família, num ambiente de acolhimento, não é? As nossas escolas hoje estão igual um presídio. É câmera para todo lado, é cerca elétrica e tudo. E era um ambiente para ser aberto. Mas por que que fecha? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo momentos de desordem. E onde tem desordem, falta a ordem. E para resgatar essa ordem, há um preço. Qual que é o preço? Começa em nós. Ah, eu queria que a minha rua fosse mais limpa. Você coloca o lixo na hora certa. Ah, eu queria que a minha escola mandasse os avisos. Não, está mandando os avisos, mas você está lendo? Você já foi algum dia saber se aquele funcionário está bem? Você só deixa o seu filho na porta da escola e vai embora? Ou dá um bom dia para aquele que está recebendo o seu filho na porta da escola? Então é por aí. Começa em cada um de nós. Eu sempre estudei na escola pública. Agradeço a Deus porque eu tive professores extraordinários na escola pública, não desmerecendo a particular. Mas a escola pública é a escola onde nós aprendemos a convivência com as diferenças. E essa convivência com as diferenças vai nos trazer um fortalecimento dentro das nossas profissões. Então eu nunca tive assim dificuldade, muitas vezes, em atender uma ocorrência, porque eu já vivia isso. Morando na periferia, estudando na escola pública, eu já via isso na sociedade. Então, quando eu entrei na profissão militar, além das minhas normas militares, eu tinha também as normas sociais, saber atender com excelência. Nós temos que ter excelência para atender as pessoas. Ah, eu queria que todo mundo fosse educado. Você é educado? Eu queria que todo mundo falasse num tom brando. Você fala num tom brando? Começa por aí. A gente viu recentemente aí, foi o Japão que jogou? O Japão jogou contra uma seleção e no final do jogo os japoneses recolhendo lixo no estádio. Se fosse aqui no Brasil, o que a gente ia falar? Tem o funcionário aí, ele cata. Teve uma época, um dia que tinha lixo, o cachorro puxou, né, o lixo da lixeira, espalhou na rua e eu tô catando. Aí o rapaz passou: você tá trabalhando pra prefeitura agora? Eu falei: não, eu tô trabalhando pra prefeitura não, eu tô limpando a porta da minha casa aqui, até um pouquinho mais pra frente, mas porque o lixo era meu, né? Geralmente quando a gente vê um lixo num lugar, um fio fora do lugar, uma cadeira, né, espalhado, a gente, qual que é o nosso impulso? Tirar, recolher, né, colocar, organizar. Mas infelizmente esse não é um valor que as pessoas hoje têm como prioridade, né? E algo que me chama muita atenção na questão, principalmente escolar, é justamente essa falta de valores. E a gente não fala nem de valor cristão, apesar de que os valores hoje que nós temos como sociedade, através da Constituição, através dos nossos pactos sociais, são judaico-cristãos. Não matar, não roubar, respeitar a propriedade do próximo, não adulterar, amar o próximo, né? Então todas essas iniciativas de valores e moral é judaico-cristão. A gente fala que não é cristão para não escandalizar quem defende o Estado laico, né, neutro. Mas a verdade é essa, a gente precisa resgatar isso na família e nós vamos receber o reflexo disso na escola, no trabalho e onde quer que nós estejamos. Eu gostaria que você pensasse nesse momento nos refugiados. Pensa numa pessoa refugiada
sai do seu país só com a roupa do corpo, não é porque ela quis sair. Ela foi forçada a sair do seu ambiente onde nasceu, no seu ambiente pátrio, porque uma situação de crise expulsou essa pessoa do seu país. O refugiado, ele não sabe onde ele vai morar, aonde ele vai alimentar, aonde ele vai desenvolver todo aquele talento o qual ele foi preparado e capacitado. Nós temos no nosso país tudo para liderar o mundo, mas infelizmente uma minoria escraviza a maioria. Então eu tenho falado nos projetos sociais e na igreja, a maior força do ser humano, além de ter Jesus Cristo como regente da sua vida, é a caneta, é a educação. Uma pessoa que está inteirada dos assuntos mundiais, nacionais, culturais, ele está habilitado para enfrentar qualquer crise. Então pensa agora no refugiado. Muitas vezes nós condenamos os refugiados que nós recebemos. E se você estivesse no lugar dele? Você já parou para analisar a situação de Jesus Cristo? Jesus Cristo, se nós formos analisar, ele sempre foi refugiado. Já nasceu perseguido. Não tinha onde sequer nascer. Foi doado e cedido o ambiente para ele nascer. Depois vem uma trajetória de perseguição e mudança de ambiente. E mesmo assim, a graça e a misericórdia dele chegou até nós. Então, no ambiente de escola, é um ambiente de refúgio. Mas esse refúgio é para o bem, não é para o mal. O refugiado, quando nós recebemos ele, é para ser acolhido. Ele já está com a gama de problemas e crises existenciais que precisa de tratamento. E nós estamos cheios de refugiados. Que Deus tenha misericórdia de nós para nós podermos atender dentro da capacidade de cada um de nós. Olha quantos moradores de rua nós temos na nossa cidade hoje. A minha pergunta é o seguinte: o que traz esses moradores à cidade de Governador Valadares hoje? Não quero questionar trabalho que já está sendo realizado. Eu quero que você pense o seguinte: e se você fosse um desses moradores? Porque em entrevista com eles, nós podemos perceber que a primeira coisa que nós detectamos, crise no lar. Quando tem uma crise na família, gera todo um sistema de pânico e horrores familiar. E muitos falam: eu saí de casa porque meu filho já não me obedece mais. Eu saí de casa porque minha filha expulsou. E outros saem por questão do vício. Então que nós possamos pensar nos refugiados. O Brasil tem tudo, irmãos. Você que me ouve, nós temos tudo para ser de excelência. Então, se a gente não pode plantar uma semente, não vamos arrancar aquelas que estão sendo plantadas, boa semente. Vamos adubar essas sementes boas para que elas possam crescer, mesmo que eu não venha colher, mas que outros possam colher bons frutos. Eles costumam chamar isso de síndrome de vira-lata, né? Eu já ouvi dizer isso aí. A pessoa valoriza muito o que tem fora e desvaloriza o que tem dentro. Um exemplo disso são os direitos trabalhistas, né? O pessoal critica muito o direito trabalhista brasileiro, mas vai para fora do Brasil, trabalha 12 horas sem direito a férias, sem direito a 13º, nem nada. Aí, ao invés de aproveitar essas vantagens, né? Esses pontos positivos que a nossa nação tem, inclusive os refugiados, eu já vi alguns casos de pessoas que vêm para o Brasil querendo inclusive esses direitos, essas vantagens conquistadas, esses direitos conquistados aí. E isso aí é muito importante de se pensar. E nós falamos muito em outros países. Eu estive recentemente nos Estados Unidos, fiquei 4 meses ali visitando familiares, amigos. É um país que tem tudo material, mas você é temeroso ao entrar no shopping porque a qualquer momento pode entrar uma pessoa com um fuzil e realizar ali um atentado. Eu presenciei 8 atentados em 4 meses que eu estava nos Estados Unidos.
Que coisa. E nesses atentados, ceifou, no primeiro foi 17 pessoas, no segundo foi 11, no outro foi numa escola que foi um monte de gente, colocaram fogo na viatura, capotou a viatura. Então, muitas das vezes, nós jogamos pedra no nosso país, mas não olhamos ao redor. O nosso país é excelente, só que nós não valorizamos. A cultura que nós temos hoje, muitas pessoas querem ter. Se você não pesquisou ainda, faça essa pesquisa. A ciência brasileira tem muitos anos que ela está avançando nas vacinas, no combate a várias epidemias e doenças graves. A questão da astrologia, a questão do espaço, a questão da habitação, nós estamos bem mais avançados. E outra coisa que nós não valorizamos, a assistência médica. Nos Estados Unidos, se você passar mal, você vai pagar o chamado da ambulância, vai pagar o chamado do bombeiro e vai vir uma conta quilométrica para você pagar. Nós temos o SUS. Nós não valorizamos o Sistema Único de Saúde, que não discrimina ninguém. E nós temos isso hoje. Nós temos enfermeiros e médicos extraordinários que nos atendem olhando no olho. Vai para os Estados Unidos para ver como é que você é atendido. Coloca uma televisão que traduz o atendimento. Eu falo isso porque nós temos familiares lá, nós acompanhamos alguma das consultas, onde o atendimento é traduzido, aquele médico fala de uma maneira estranha com o paciente e receita um remédio ali, pronto, e já vai embora. No nosso país nós temos tudo. É nós que precisamos organizar, porque o nosso país não está desorganizado, ele está organizado. Mas é nós, muitas vezes, que desorganizamos isso. Isso faz um grande sentido, porque, inclusive, trazendo para a questão da área da saúde, nós vivemos recentemente aí uma pandemia, né? E essa pandemia mostrou para nós o quanto, como brasileiros, nós somos desunidos. O quanto, como brasileiros, a gente não está dando a mínima para a vida. E eu digo nós, às vezes tem um governante ou outro que fala o que não deve, mas o povo em si está dividido, e é aquela questão que você falou, estão tentando reescrever a história. Não, o livro está errado, a escola está errada, quem está certo é o cara que mandou a mensagem no WhatsApp aqui para mim falando que foi assim que aconteceu. E algo que me chama muita atenção, e me chamou inclusive no período pandêmico, é justamente que nós tínhamos toda a condição de criar uma vacina aqui no Brasil e inclusive salvar vidas, logicamente sem questão ideológica, sem questão de preferencialismo político de A ou B, mas a verdade é que se existir um laboratório mundialmente reconhecido, com condições, com estrutura para poder fabricar uma vacina, essa ideia deveria ser bem-vinda e abraçada e acolhida. O que a gente viu foi pessoas, tanto governantes como civis e autoridades, atrapalhando, colocando pedra no caminho de quem estava tentando fazer a vacina. Em contrapartida, remédios que não tinham comprovação estavam sendo receitados por quem não era médico, e isso tudo polarizou, dividiu o entendimento do brasileiro nesse sentido. Eu penso o seguinte, Vlay, se o Renato não concorda, se você concorda e se eu estou num ponto neutro, nós temos que nos unir em prol de um bem comum, um bem coletivo. Eu acredito, isso deve até ser regra em alguma área da psicologia, da sociologia, eu não sei, mas o direito coletivo deve se sobressair a um direito individual. Se eu acredito que muitas pessoas vão se beneficiar, eu tenho que abrir mão daquilo que eu penso para que o coletivo seja beneficiado. E isso aí que você falou vem de encontro a essa reflexão. Eu gostaria que o ouvinte que está ligado nesse momento fizesse uma pesquisa sobre a internet na área mundial. Foi comprovado que o Brasil, na área da informação, WhatsApp, tira em primeiro lugar. Então, você quer manipular um país, é no WhatsApp. No caso nosso. Agora vem a pesquisa.
Qual é a fonte? Ninguém vai liberar uma vacina que não foi passada por um laboratório, não foi testada, médicos vão estar assinando. Vamos esquecer as questões partidárias. Quando se criou a vacina da poliomielite, houve uma pesquisa, pessoas foram atingidas pela doença e chegou-se na vacina. A questão da pandemia são outros fatores que nós não vamos questionar positivo ou negativo, mas eu gostaria que você pesquisasse sobre o Brasil na questão da internet. Nós chegamos num ponto que o que vale é o que está no WhatsApp. Mas é aquele que pesquisou, que desdobrou noite e dia para fazer uma pesquisa, chegar num resultado para que trouxesse a verdade. É igual a Bíblia. Hoje nós estamos cheios de doutor da Bíblia. Ninguém respeita mais o pastor, ninguém quer saber mais de respeitar a autoridade eclesiástica, ninguém quer saber mais de ouvir. Eu já sei tudo. Será que sabe mesmo? Até a Bíblia hoje é questionada. Mas o Senhor falou que nós devíamos ficar atentos aos sinais. Hoje Satanás quer trazer confusão no seio da igreja. Não é a igreja ser a confusão está dentro da igreja. Por isso que o nosso país está dividido. Por que está dividido? Diverge as ideias, não chega-se numa conclusão e tem um mundo todo ao nosso redor querendo tomar as nossas riquezas. Então nós temos que ficar atentos quanto a isso aí. E eu gostaria que você lesse em casa Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, chega um grupo maltrapilho diante de Josué, começa a bater um papo com Josué pedindo socorro. Só que aquele grupo maltrapilho, que estava se fingindo, fazendo de vítima, queria aprender a estratégia de Josué para combater ele mesmo. Hoje eles querem aprender a nossa estratégia para combater nós mesmos. Cuidado com o WhatsApp. Olha a fonte, olha de onde veio, para que você não venha passar vergonha. Não divulgue aquilo que não tem fonte segura, para que você não venha ser um promulgador da mentira. A palavra de Deus é uma verdade e está conosco até a volta do Senhor. Muitos estão propagando, querendo colocar em xeque a questão da salvação. Só existe um, através de Jesus. E assim são as outras notícias. Vamos ser investigativos e não vamos cair na conversa. Vamos investigar a fonte. Curiosamente, após a ressurreição de Jesus, o povo caiu numa fake news, né? Porque Jesus ressuscitou, mandou a mensagem e a ordem foi o quê? Fala que alguém roubou o corpo dele lá, fala que os discípulos dele levaram o corpo dele lá. Ninguém procurou saber se realmente aconteceu, ninguém procurou saber onde o corpo estava, ninguém procurou saber por que os discípulos não foram penalizados pelo roubo do cadáver. Então, isso aí realmente faz Eu vou só deixar uma informação sobre essa questão do certo e do correto. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do verso 13, o título é A Situação dos Mortos em Cristo e a Vinda do Senhor. Nós estamos preocupados com a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precedemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quero fechar dizendo o seguinte: consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. Irmãos, caro ouvinte, traga a palavra de paz e esperança no nome de Jesus para as pessoas ao seu redor. Para de confusão e polêmica.
traga palavra de paz, segurança para as pessoas ao seu redor. Cuidado com as fake news. A Bíblia não é uma fake news. A Bíblia é a verdade. É a palavra de Deus. Aqui fala sobre a situação dos que partiram com Cristo e os que estarão vivos no arrebatamento. Esteja preparado. Nosso dia está chegando. E assim, nós vamos caminhando para o finalzinho aqui das nossas gravações aqui do Cruz e Chama Podcast, com a presença do inoxidável Vlair. Vlair, gostaria muito de agradecer a sua presença, meu irmão. Gostaria muito de agradecer suas palavras, agradecer a Deus também por toda a sua trajetória, agradecer a Deus pelo seu ministério e clamar ao Senhor que você continue sendo luz onde quer que você vá. Você tem alguma consideração final, algum recado para dar para os nossos ouvintes, além de toda essa estrutura maravilhosa que você deu aí? Agradecer aos ouvintes a oportunidade que está sendo dada a nós neste momento e dizer que nós estamos para servir. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus, e nós chegamos a fazer alguma coisa pela permissão, bondade e misericórdia de Deus. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Tome posse disso no nome de Jesus e ore por nós, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas semeando a palavra de Deus no nome de Jesus. Muito obrigado aos irmãos que nos acolhem aqui nesta noite e a você, ouvinte, que teve paciência para conosco, no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, por esse tempo, te louvamos pela vida do Renatinho, Senhor, que está aqui na produção, te louvamos, Senhor, pela vida do irmão Vlair, pela minha vida, Deus, alcança as nossas famílias, Deus, derrama graça e misericórdia e bondade sobre nós, ó Pai. Permita, Senhor, que aqueles que nos ouvem, que nos assistem, Deus, sejam impactados, sejam abençoados, Deus, por esse projeto da Igreja Metodista aqui na cidade de Governador Valadares, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado por ter tido paciência, por nos acompanhar até agora. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre sua vida. E assim como o irmão Vlair disse, seja luz e leve paz para a vida das pessoas que vivem ao seu redor. Só assim nós vamos transformar o mundo. Você fique com Deus. Aquele abraço. Tchau, tchau.